Você está pronto para receber a palavra de Deus? Você está pronto para ser ministrado agora pelo Senhor também? Aleluia! Queria convidar o missionário Ripari, ele quem vai estar trazendo a palavra de Deus para nós nessa noite. Tenho certeza que Deus já colocou algo no coração dele e será transmitido para nós nessa noite, e tenho certeza que nós seremos muito abençoados. Missionário Ripari, há muito tempo, já pregando o Evangelho, fazendo a obra do Senhor, andando por esse Brasil todo, se assim eu posso usar essa expressão, e tenho certeza de uma coisa, é um homem de Deus, é um homem que tem procurado servir a Deus, é um homem que tem procurado compartilhar aquilo que Deus tem colocado e feito na vida dele. Não é só um chamado de pregar, mas é uma vida que está dentro desse coração. Assim como está dentro de você e assim como está dentro de nós. Mas Deus tem usado ele para isso. Deus tem usado ele para ministrar, para nos ensinar, para pregar. E por isso ele está aqui nessa noite. E eu quero que você aplauda Jesus pela vida dele. Porque já faz muitos anos que este homem de Deus continua perseverando, continua sendo firme nas promessas de Deus. E está aqui ele hoje para nos abençoar nesta noite. E tenho certeza que Deus colocou algo muito especial no seu coração, missionário. E nós queríamos receber você também com muita alegria, mais uma vez nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, meu irmão. Eu tenho um neto, tenho vários, tenho 5. Eu coleciono netos. Minha filha mais velha, que vocês conhecem, a Fridas. Ela não gosta que fala que é mais velha. Mas ela tem 50 anos. E ela tem 3 filhos. E eu tenho uma mais nova, que mora em Campinas, não comigo, mas na mesma cidade. E ela tem 2 filhos, um de 2 anos, o Judá, e a Eva, de 7 meses. É impressionante esse menino Judá. Ele pega o violão dele, ele fica tocando, você precisa prestar atenção no que ele está falando. Ele começa a louvar a Deus da maneira dele. E se você deixar, ele vai até o dia seguinte. Tem que falar, tá bom, filho, tá bom. Agora vamos almoçar, vamos... Você só para ele com comida. E a gente tem uma característica muito forte entre eu e ele. Ele gosta de pescar, eu também. A primeira pesca dele foi feita comigo. E ele come de travessa, ele não come no prato. Ele come numa travessa assim, tipo tigela, para caber bastante coisa. Isso ele aprendeu comigo também. E come de colher. E hoje eu estava muito sensível. Estava precisando de um dinheiro para comprar uma coisa gostosa no mercado. E eu não tinha, e eu fiquei triste, fiquei quieto na minha, não falei nada para ninguém, estou contando para você. E daqui a pouco meu celular vibrou, entrou a quantidade do dinheiro que daria para comprar, que custa caro. Então eu falei, vou lá no mercado. Quando eu fui abordado por um rapaz com uma caixinha. O senhor quer comprar, é doce que tem aí dentro? É trufa. Não, não posso comer doce, eu sou diabético. Mas está vendendo por quê? Está vendendo para sustentar minha família, né? Sou pai de família, e tenho filhos, se eu querer. Aceita Pix? Aceito. Eu dei todo o dinheiro para ele. Isso me fez muito bem. Mas mesmo assim, eu ainda voltei para casa triste. Não com Deus. A gente dá muita cabeçada na vida e a gente fica triste por causa dos nossos erros. E quando eu fui ler as mensagens do dia, minha filha mais nova, que é mãe do Judá, falou, pai, hoje me alegrei. E eu não estava muito interessado nesse assunto, porque eu não me alegrei desde a hora que eu acordei. Ela falou, me alegrei porque o Judá disse assim quando acordou. Mamãe, eu quero ver o vovô pregar, põe para mim. E ela já tem alguns links e coloca para ele assistir. Veja que coisa linda, uma criança querendo ouvir a palavra de Deus. Podia ser através de algum outro pregador. Ele me escolheu naquele momento e eu me sinto assim muito bem e venho com essa alegria aqui dizer para você que o que eu tenho para te transmitir pode acontecer muita coisa de bom na sua vida se você acreditar na palavra que vai ser lida. Amém ou não? Eu continuo batendo na tecla para os irmãos prestar atenção quando brigam entre si na igreja. Vejo isso acontecer não só na minha igreja, que eu congrego numa igreja, mas vejo nas minhas viagens as pessoas brigando, discutindo. Quando você briga, você acerta a pessoa que você está vendo, com palavras. Você não com a mão, com porrete, mas com as palavras começa a falar. Você acerta quem está vendo, mas você acerta também quem você não está vendo, que é Deus.
E muitas vezes a gente ofende Deus com essas atitudes dentro da igreja. O Senhor Jesus diz em Mateus 5, eu quero que você abra, confira se está escrito aí. Mateus 5, 44 fala assim: ame seus inimigos e ore por aqueles que te maltratam e te perseguem. Tem uns versículos que a gente agradeceria se não tivesse na Bíblia, porque é difícil viver na prática o que está dentro da Bíblia. E a única coisa que agrada a Deus é isso. Por isso que ele já deixou tudo por escrito. E quando a gente ora o Pai Nosso, a gente ora no automático, né? Que nem liga micro-ondas, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia, dai-nos hoje, Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Uma falsidade tremenda, né? Da parte de quem faz essa oração. Porque entrar na igreja e odiar esse irmão ou aquele, eu digo para você que no inferno é mais divertido. O pessoal lá dá risada, bebe cerveja, é um calor intenso lá. Eu nunca tive lá, nem pretendo ir, mas eu suponho, lendo a Bíblia, que é um calor intenso lá, né? Até ranger de dentes, sim ou não? Não significa que os banguelos só que vão ser salvos, mas há um ranger de dentes lá. O pessoal deve falar mal de todo mundo, falar mal do pai, da mãe, da irmã, está falando até hoje lá no inferno e tal. E nós que conhecemos a verdade, que somos sensíveis ao Espírito Santo, que ao ouvir o louvor aqui entendemos que não tem saída senão Deus. A gente fica assim com picuinha. Não é o caso dessa igreja. Tem umas igrejas que são assim. Vou provar para você que não é o caso dessa igreja. Fique de pé um pouquinho. Vem aqui para frente onde eu estou, como se você fosse me abraçar. Mas não precisa abraçar não, vem aqui. Vem para frente, vem com vontade. Às vezes domingo à noite é difícil, porque come muita maionese, né? Gostoso. Pode vir que cabe, viu? Vamos lá, aqui, ó, aqui do canto, silêncio, né? A gente podia vir fazendo bagunça, né? Na próxima vez eu vou trazer umas bolas. A gente vem, tá, jogando pro outro. Igreja é lugar de alegria. Eu cheguei, todo mundo me abraçou. Posso te dar um abraço forte? Abraçou. O irmão falou para mim, gosto de você. Eu falei, amém. Não soltava, tá. Aí quando soltou, eu falei, presta R$100. Cada um tem um amor diferente. Você sabia que aqui no meio existe alguém que, se for abraçado, vai resolver 50% dos problemas dessa pessoa? Que o abraço, ele é... Então, se isso é uma coisa que você concorda, e se você concorda com o todo do Pai Nosso, não parcial, né? E que você sabe que a gente tem que amar os nossos inimigos também, conforme lemos, as pessoas que nos maltratam. Pode ser que tem pessoa que não maltrata você, mas se a gente se abraçar, beijar, eu acredito que os anjos vão ficar incomodados e vão falar, Deus, o senhor pode parar de escrever, o senhor está muito ocupado, está o dia inteiro escrevendo aí, fazendo projetos, dá uma olhadinha lá. Tem uma igreja lá que eles estão se abraçando, porque isso não é comum. A pessoa entra como se fosse um vagão de trem assim na igreja, e depois sai também. Por isso tem muita gente que morre sozinho, porque não repara que tem uma pessoa bonita do lado, se bem que às vezes tem pessoa que, pelo amor de Deus, mas aí, então, tudo bem com você? Como é que vai? Tá, perdi meu emprego. Ué, lá na empresa está precisando, vai lá segunda-feira, você já começa. Não fala. Vamos nos abraçar, nos beijar. Não esquece da gravidinha. É Isaac, né? Não vou esquecer do Isaac. Muito bom. Se você fizer festa, pois quero ser convidado. Vamos abraçar, vamos beijar, vamos glorificar Deus através do irmão. Isso é bom demais. Se sintam abraçados aí, vocês na multimídia. Vovô fica muito alegre de saber que você gosta de ver o vovô pregar. Mais alegre o vovô vai ficar quando você disser, vovô, quero pregar também. Aí vai ficar bom, hein? Porque meus netos, por parte da minha filha mais velha, Fridas, já começou a fazer isso. Isso é muito bom. Isso se chama legado. Então, um abração, Judá. Te amo muito, viu? Logo, logo a gente vai pescar junto, tá bom? Lógico, vovô vai pegar mais peixe que você. Com a força de Deus, irmão, presta bem atenção. Você vai alcançar, com a força de Deus, você vai alcançar seus sonhos, seus objetivos, e portas se abrirão para você. Isso com a ajuda e a força de Deus. Porque eu sei, tanto você como eu, que gostaria de ver resolvido alguns desafios da nossa vida
algumas provações e alguns obstáculos que nós temos. Basta você ser dependente de Deus e essas situações são resolvidas. Não no seu tempo, mas você vai perceber que no tempo de Deus as coisas vão acontecer para você. Diga glória a Deus. Você tem que entender uma coisa. Abra Filipenses 4. Você tem que entender uma coisa. Filipenses 4. A força e a capacidade para enfrentarmos nossas dificuldades, nossos problemas do dia a dia, vem de Deus. Vem da fé e de um bom relacionamento. Vem da fé e de um bom relacionamento. Vem da fé e de um bom relacionamento com o Espírito Santo. Filipenses 4, os irmãos fiquem à vontade. Se forem pentecostais, pode completar. Tudo posso, então a igreja tem que entender uma coisa. A felicidade não é a ausência de conflitos, mas a habilidade para lidar com eles. Uma pessoa feliz não tem o melhor de tudo, mas torna tudo melhor. Eu não sei porque essa rigidez, a pessoa quando conversa com o outro, com a cara fechada, mesmo dentro da igreja, fora da igreja, na farmácia, no açougue, no trânsito, quando não professava essa fé, sabe, ia de madrugada nos bailes, saía com um sapato na mão. Eu lembro dessas coisas. Eu ia, frequentava discoteca, quando era a época que chamava discoteca, de segunda a domingo. Era tão magro que quando chovia eu conseguia desviar dos pingos. Então, agora a gente tem conhecimento da palavra, sabe para onde vai e sabe para onde a gente estava indo quando a gente ia, onde ia, e ria, e abraçava todo mundo, fazia aquela algazarra, sabia que a gente ia para algum lugar, mas não sabia para onde. Agora que a gente conhece a palavra, sabia que a gente estava indo para o inferno. Até alguns nem para o inferno vai. Estava indo para os quintos dos infernos. Agora, a gente sabe que vai para o céu. Não é motivo para ficar rindo sozinho na rua, irmão? Não sei por que essa tristeza. E uma mulher de madrugada mandou um WhatsApp e falou assim: missionário, eu vou falar coisas para você. Pode falar. Com tanta coisa que eu tenho, tantos problemas, ela estava se referindo, eu acho que Deus esqueceu de mim. Não sei se você já passou por essa situação em chegar a dizer, minha besteira, dizer que Deus esqueceu de você. Ou pensar numa besteira dessa. Aonde na Bíblia que está alguma passagem que Deus esqueceu de alguém? E ela afirmava, olha, vou te dizer, viu? O problema é nisso, nisso, nisso. E os problemas que ela falava não era diferente dos meus. Eu fiquei até pensando enquanto ela falava que eu tinha mais problema do que ela. Mas falar que Deus esqueceu da pessoa, isso é um absurdo. Eu lembro de uma história que eu sei que vocês já ouviram falar por alguém. Essa história conta da vida de um homem que a cidade estava enchendo de água. Tem cidades que o rio passa dentro da cidade. E isso me lembra a história de um homem que a cidade dele estava enchendo d'água porque um rio transbordou. Ele subiu em cima de um muro e nisso veio um barco. Era o bombeiro que estava nesse barco e disse, olha, amigo, você já está em cima do muro aí, a água está subindo, hein? Entra no barco aqui, nós estamos tentando resgatar algumas pessoas, animais pequenos também. Não vou não. Vem cá, rapaz. Não, Deus vai me salvar. E a água começou a subir, atingir as árvores, as casas. E esse rapaz que estava no muro, pulou em cima da casa, ficou segurando na antena. Veio um outro barco, um outro bombeiro, passou do lado dele assim. Porém, já estava cobrindo a cidade. Vamos lá, meu amigo. Não tem muita gente não, hein? Você deve ser um dos últimos, hein? Não vou não. Deus vai me salvar. E o que aconteceu? Ele morreu. Chegou no céu arrumando encrenca. Gente assim arruma encrenca no céu e na igreja. Chegou lá. Ô meu, o que aconteceu? Os anjos, calma aí, vamos devagar aqui, as coisas diferentes. Não, quer saber. Quer falar com Deus. Não, não é assim. O que você quer? Qual é a sua reclamação? Eu acho que Deus esqueceu de mim. Como que ele pode ter esquecido de você se ele mandou o primeiro barco, mandou o segundo barco? Ele não esqueceu de você. E assim eu lhe digo, quando eu terminar de pregar, procure lembrar de tudo que eu vou falar, que Deus não esqueceu de você, não. Ele me mandou de Campinas aqui para te dar um recado. E esse recado pode mudar a sua vida se você o usar. É como receita de bolo. Se você não pôs ingrediente, o bolo não sai. Se você põe em prática aquilo que você vai ouvir aqui, com certeza Deus vai te abençoar. Isaías 49, de 15
a 16. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê? Será que essa mãe pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso aconteça, eu, o Deus criador do céu e da terra, Deus de Abraão, Jacó, Isaque, não esquecerei de você. O senhor está brincando, Deus. O senhor está falando isso só para me agradar. Não, continua lendo aí. Eu gravei o seu nome nas palmas das minhas mãos. Mas por que o senhor fez isso? Para que o senhor vai fazer uma coisa dessa? Porque eu não paro de me lembrar de você. Eu marquei para não esquecer de você. Então, essa ideia tem que cair por terra e a gente, como cristão, tem que ser mais maduro, parar de mimimi. É muito mimimi. Não, porque não sei, Deus esqueceu de mim, porque o diabo, outro dia, o diabo, existe coisa, irmão. Existem coisas, irmão, na sua vida que Deus vai tirar. Ele vai sem explicação nenhuma. Ele não lhe deve satisfação nenhuma, ok? Se você for lá fora riscar o meu carro, você deve satisfação para mim. Eu não vou me preocupar com isso. Pode ir lá riscar, quebrar o vidro, fazer o que você quiser, que eu estou de boa. Já fui mais nervoso. Fui um crente que já saí no braço com os outros, até em trânsito. Agora eu me converti. Mas Deus arranca o pianinho, fica quietinho e para com esse negócio de murmurar e perder paciência. Nunca vi o povo perder paciência. As pessoas do mundo perdem paciência, tudo certo. Mas o povo de Deus, que conhece a palavra, não entendo por que perde a paciência. Pois se Deus tirou, arrancou de você, Ele fez isso para livrar você de algum mal. Você tem que entender que não foi perda, e sim um grande livramento. Nós temos a vantagem das pessoas do mundo que elas não têm uma direção, elas não sabem para onde vão. Se ela ir pela esquerda, pela direita ou reta, tanto faz. Uma pessoa que não tem direção, qualquer rumo que ela for, é a direção dela. Você tem uma direção certa, caminhar com Cristo, ir em direção ao Pai. Sim, até aí, tudo bem? Ir pelo caminho da verdade, ok? Mas você pode se perder um pouquinho. Você pode estar assistindo um filme, ver cenas de pessoas que não deveriam estar se beijando ali naquela cena, e você fica em dúvida, tá certo, tá bom, é legal, devo continuar assistindo. Aí é por isso que você tem um GPS. Se eu tenho dificuldade para chegar aqui, eu jogo no GPS mesmo assim. E você precisa, para cometer menos erro possível, não do equipamento desse. Você precisa usar o que você já tem. Não tem GPS, nem carro, tem missionário. Eu falo do Espírito Santo, que te direciona. Não, desliga esse filme aí. Agora, desliga. Não vou desligar. Aí no dia seguinte, que dor de cabeça. Voltou a dor na minha barriga. Já mandei currículo, não consigo emprego. Porque não deu atenção ao Espírito Santo. Se eu não der atenção ao GPS, eu vou parar lá em Amparo, Serra Negra. Você tem um GPS dentro de você. É só você consultá-lo. Boa ideia, missionário. Eu consulto. Mentira. Qual foi a última vez que você falou com o Espírito Santo? O pior dia seu com Jesus ainda vai ser melhor do que o seu melhor dia sem ele. Sabe que é o Espírito Santo não ficar em você só de segunda, terça e quarta? Que para algumas pessoas tanto faz, já que ele não fala também com o Espírito Santo, mas ele fica com você 24 horas por dia. Igreja do Senhor Jesus Cristo, abra mão de tudo, mas não abra mão da presença de Deus. Perca amigos, principalmente na rede social. Se preocupa com isso, 17 mil seguidores. Perca amigos, mas não perca a presença de Deus. Perca dinheiro, não é problema. Coisa mais fácil. É só trabalhar, você sempre vai ter dinheiro. Perca amigos e dinheiro, se for necessário. Se isso acontecer, você não vai perder absolutamente nada. Mas não perca a presença de Deus, porque se você perder, você vai perder tudo. Então procure ser totalmente dependente de Deus. Procure entender que você tem um GPS dentro de você te instruindo até o que comer. Não coma isso, cuidado com aquilo. Se você for sensível, irmão, se você for sensível, durante o louvor, eu encontrei resposta para muita coisa que eu mesmo entrei aqui revoltado. Eu sou uma pessoa comum como você, ok? E encontrei respostas. Você entendeu? De repente, a hora que eu abri os olhos, que eu dei conta que eu estava na igreja, que eu tinha que pregar. Mas eu fui lá onde está o problema, vi a solução, voltei aqui.
Ô, irmão, que coisa linda. Por que só eu tenho que viver isso? Sei que estamos vivendo momentos difíceis. Ligamos a televisão, vai na rede social, gente se matando, infelizmente. Os países que lutam e se matam entre si são conhecedores da palavra, entendem mais de palavra do que todos nós aqui juntos. Então as coisas estão difíceis. Só que nós não somos assim. Nós não matamos pessoas, nem com a língua, nem usamos armas. E por que nós não agimos assim? Porque nós somos diferentes. Nós somos embaixador de Cristo. Nós somos filhos de Deus. E se você não falar amém, eu volto à lista, que é 22 itens, eu leio tudo de novo. Nós somos embaixador de Cristo. Nós somos filhos de Deus. Amém. Somos templo do Espírito Santo. Amém. Somos o bom perfume de Cristo. Amém. Somos sal e luz dessa terra. Amém. Somos uma nova criatura. Amém. Somos o povo escolhido de Deus. Amém. Somos co-herdeiro com Cristo. Amém. Somos membro do corpo de Cristo. Amém. Diga glória a Deus. Aplauda esse Deus maravilhoso. Não, missionário, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém, eu também sou. Missionário maior que está dentro de mim. Amém. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, missionário. Amém. Que bom, irmão. Fico feliz de você saber todas essas coisas. Muito bem, viu? Mas por que algumas portas não abrem para você, irmão? Na área sentimental, na área financeira, na área da saúde. Você já se questionou a respeito disso? É porque nós não estamos alimentando o nosso espírito. A gente está alimentando o corpo. A gente passa mais tempo alimentando o corpo. Come que nem um porco sujo. Aqueles pratos grandes. Fica 2, 3 horas comendo. E se a gente orasse tanto quanto comesse? Boa parte dos problemas seriam resolvidos. Mas a nossa preocupação é outra. É comer e dormir. A gente não alimenta o espírito. A gente não lê Bíblia, não ouve louvor. Quando você abastece o seu carro, está lá, álcool, 1,50. E o cara escreve, aqui é combustível de terceira. Aí do outro lado da rua, um posto de bandeira, que é o que a agência, quando vende o carro, recomenda só combustível de bandeira. Está lá, álcool, 3,99, que é a média. Aqui parece que em Pedreira está R$4 o litro do álcool. Sim ou não? Isso? Lá em Campinas está R$2. Diferença, hein? R$2 meio litro. Você vê o posto Xing Ling, outro melhor. Você vai pôr o quê no seu carro? O melhor. Não vai pôr isso aqui que vai dar problema seríssimo em algumas peças do carro e que vai te ficar muito caro. E que agência nenhuma, seguro nenhum cobre. Se você pegar a nota e falar, olha, eu pus... Não, pôs de burrice. Você vai arcar com o que você fez. E nós, a gente enfia qualquer coisa dentro da gente. É filme, é palavrão, é conversa que não traz futuro nenhum. E a gente vai enfiando tudo dentro. A gente teria que pôr coisas boas dentro da gente. Ouvir no carro louvor, em casa ouvir louvor. A gente pode, se não tem habilidade para ler a Bíblia, pode ouvir a Bíblia, tem Bíblia falada. Você pode ouvir dentro do carro. Você vai pôr melhor combustível no seu carro. E se você ama o seu corpo, você vai pôr melhor alimento dentro de você. Você vai fazer uma agenda alimentar ao seu favor. Porque quem menos come, vive mais. Então aí você vai ler, vai estudar o que é necessário. Qual foi a última vez que você comeu uma pera? Você teria que comer pelo menos uma pera durante o mês. Qual foi a última vez que você comeu uma maçã? Você tem que comer uma maçã pelo menos no mês. Banana todo dia, pelo menos uma. O ideal seria 3. Abacaxi. Qual foi a última vez que você comeu abacaxi? Pegou a casca, ferveu e tomou chá, que ela é importantíssimo, o chá da casca e o chá da casca da banana. Comer a banana, ferver a casca e tomar o chá, que ela é calmante. Tomar antes de dormir, você dorme que nem um bebê. Eu não gosto de pera. Sim, mas você tem que comer pera, é importante. Então a gente vai comendo salgadinho, tomando refrigerante, e maltratando e matando aquilo que Deus nos deu, que é esse corpo, que é templo do Espírito Santo. A gente não lê Bíblia, também come mal, quer dizer, a gente quer morrer antes. Eu quero viver mais. A média do brasileiro é 76,6. Eu estou com 72, eu tenho consciência que, pela estatística, eu tenho 4 anos de vida. Mas eu me esforço o máximo possível. O que você enfia dentro do corpo tem consequência. O que você enfia dentro do teu espírito também tem consequência. Quer viver uma vida boa? É um tripé. Comer bem, fazer exercício,
e beber bastante água, no mínimo 3 litros por dia. Quer viver bem espiritualmente? Ler a palavra, orar e praticar. É um tripé. Não tem mistério. Eu vi dizer, é lorota, irmão. Estão inventando muita palavra, estão querendo reescrever a Bíblia, é porque não chegaram a ler a Bíblia inteira. O retardado que quer escrever a Bíblia, já que está gravando no vídeo, que ele me ouça, presta atenção, é que ele nunca leu a Bíblia inteira. Porque se ele lesse, lá no final, ia ver que diz que a gente não pode alterar a Bíblia. Como ele nunca leu inteira, ele vai querer reescrever a Bíblia. E reescrever é tirando algumas coisas que não convém. A parte aqui, isso aqui nunca deveria ter. Isso aqui também, imagina, quem pôs isso na Bíblia? Isso aqui também, te dizem, meu, tem que estar isso aqui na Bíblia. Tem que estar, sim, os 365 livros da Bíblia. Tem que estar tudo como está. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Diga glória a Deus. Se o Espírito Santo habita em nós, digamos que você concorde com isso, eu concordo porque aceitei a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da minha vida, então ele habita em mim. Sim ou não? Não tem uma vassoura, um aspirador de pó que está dentro de mim. É o Espírito Santo. Amém até aí ou não? Então eu sou templo do Espírito Santo, como você é também. Amém ou não? Então, eu não... Um exemplo, ao vir para cá, achar que o meu umbigo é muito pesado, eu destarrachar ele, destarracho o umbigo, põe em cima da mesa, venho aqui pregar, quando chega lá em casa eu pego o umbigo de novo e tarracho de novo. Eu costumo usar o braço direito. Eu vou tirar o esquerdo, que me atrapalha muito, é pesado demais, né? Aliás, eu vou tirar a barriga, que está pesado, vou largar aqui em cima da mesa. Quando eu voltar, eu pego ela de volta. Não posso fazer isso, sim ou não? Tudo faz parte do meu corpo, sim ou não? O Espírito Santo é a mesma coisa. Você não pode chegar, eu gosto de sair com ele na segunda. Não, eu geralmente assim, eu gosto de ir com ele quando vai na igreja. Não, irmão, ele tem que fazer parte da tua vida. Onde você vai, ele vai junto. A Bíblia é vista como alimento espiritual. Sendo a palavra escrita de Deus, ela nutre a fé e a esperança. Posso ouvir amém? Jesus Cristo é considerado o pão da vida. Ele é a fonte de alimento espiritual que satisfaz a nossa alma. Então, toda pessoa que tem sede, conforme orienta a Bíblia, vai encontrar Deus. Jesus fala, se alguém tem sede, vinde a mim e beba. No último livro da Bíblia, esqueço o nome desse livro, tá antenado, que livro que é? Apocalipse. Capítulo 22, diz assim, vem, quem tiver sede, vem. Quem quiser, beba de graça a água da vida. Se você tem sede de Deus, Ele vai te encontrar e você será encontrado por Ele. Você não pode desprezar o momento melhor da sua vida. Qual é, missionário? O que você está vivendo agora. Missionária, como você pode afirmar isso? E se você tivesse onde você estava antes de conhecer Jesus? Ponto. Estaria vivo? Ponto. Teria saúde? Ponto. Teria paz? O que seria de você? Eu tinha mais carro, tinha mais dinheiro. Era feliz? Mas missionário, ainda hoje tem algumas coisas. Mas Deus está trabalhando a seu favor, irmão. Lá atrás não ia dar em nada, irmão. Eu sei. Quando eu conhecia Jesus, falei, eu não sabia que tinha esse tipo de vida, não. E abracei. Eu quero esse Jesus 24 horas por dia na sua vida. Quando você vai no hotel, você perde a chave. Eles têm a chave mestra. Agora mudou o sistema. Eles pegam um cartão, codifica, te dá, pode ir lá que abre o apartamento. Aí o hotel tem a chave mestra que abre 300 apartamentos. Sim ou não? Você sabia que para abrir algumas portas que você não consegue ver, que elas se abrem em várias áreas da sua vida, você tem uma chave mestra para abrir essa porta? Missionário. Não estou falando besteira, não. Estou lendo Bíblia. Espera lá, o que você quer dizer, missionário? Eu estou com umas portas emperradas. Sim. É como aquela porta ali do lado. O irmão saiu, eu observei, mas não prestei atenção, a chave está pendurada ali. Se ele passa aquela chave, quem vai entrar ali? A não ser que eu pegue a chave dele para entrar. Então o que está acontecendo é que portas não se abrem porque você está tentando abrir com chave errada. Eu estou com um problema aí, assim, entendo, irmão. E essas portas não abrem. Até quando você vai ficar tentando abrir essas portas com a chave errada? Usa a sua chave mestra. Qual é? A oração. A chave mestra é a oração. Ora, irmão, a pior coisa que possa existir na vida é a doença. Quando você cai no hospital e lá
tem o seu leito, você está deitado, sofrendo. Você sabe o que é isso? Ou se não sabe, já viu alguém passando por isso? É a pior coisa. Tem cama para casal, para 3, para 4. É só você ali na cama. E pior que isso é a morte no caixão. Tem caixão para 2? Tem, igreja. Tem caixão para amigos? Caixão familiar? É só você no caixão. É só você no hospital. Nessa hora, é só você e Deus. Se você sabe disso, por que não falar com Ele através da oração? Se o próprio Jesus orava, quem somos nós para não orar? Você tem a chave mestra e você tem a senha para pegar suas bênçãos. Qual é a senha, missionário? Como o banco. Se eu der o cartão, você vai lá, não consegui tirar o dinheiro, porque eu não te dei a senha. Você poderia dar a senha. Não, vou te dar a senha. Mas Deus nos deu a senha, nos deu a chave mestra. Ore, menos o Pai Nosso. Jesus ensina a orar o Pai Nosso. Eu não tenho jeito para orar, não tem problema. Ora o Pai Nosso. Quando for dormir, quando eu levantar, está dirigindo, o olho aberto, não feche, senão você vai ver Deus mais rápido e vai orando e vai dirigindo. Mas você tem a senha para pegar a sua bênção. E essa senha é Jesus Cristo. Então você tem Jesus Cristo, tem o Espírito Santo dentro de você. Irmão, o que você quer, o que mais? Mas as coisas não acontecem porque está marcado na receita que são 4 ovos, vai vendo. Você pôs 8. Farinha de trigo, 3 xícaras. Você pôs 7. Tudo bem, não vai dar certo? Vamos ver, estou vendo aqui a receita. Chocolate. É bolo de chocolate que você está fazendo? É. Você pôs fubá, fermento. O que fermento que você pôs? Fermento biológico? Não vai dar certo. E a mesma coisa, a Bíblia orienta. A única coisa que separa você de Deus é o pecado. E a gente persiste em desligar o GPS. Falar, não, eu não preciso. Eu ando com as minhas pernas. Não anda, não. Fala para o seu irmão da direita e da esquerda. Enquanto você viver, você vai precisar de Deus. Igreja, quem começa o dia orando, termina o dia com vitórias. Se não orarmos, não podemos dizer que somos cristãos. E você não ora. Não, eu não oro. Você não é cristão. Eu sou convertido. Não, você é convencido. Aceita Jesus de verdade. Pede para Ele fazer uma mudança na tua vida. E você vai ficar com desejo de orar. Por quê? Porque a Bíblia orienta. Vamos ver Romanos 12, antes de terminar. Já estou terminando, tá? E louvo a Deus pela tua vida, pela paciência que você tem de ouvir o quanto Deus te ama e saber que você vai começar a usar a chave mestra a partir de hoje. Chave mestra. O problema é no casamento. Não importa, irmão. Não importa. Não pensa que os pregadores que pregam aqui não tem problema nos seus casamentos. Tem também. Eu tenho. Eu não sou perfeito. Mas eu tenho a chave mestra. Estou sempre orando. Um dia Deus vai dar vitória nesta área, naquela área, na outra área. Porque Deus jamais vai esquecer da gente. Romanos 12 diz assim: alegrai na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Igreja do Senhor Jesus. A oração pode mudar o curso da sua vida, a menos que você duvide da palavra de Deus, pois ela é viva e eficaz. A Bíblia diz que Deus sabe de tudo antes de abrirmos a boca. Está em Mateus 6:8. Eu não entendo por que não oramos. Eu não entendo por que nós priorizamos outras coisas. Entenda que quem ora pouco depende. E por que muitos oram pouco? Porque não precisa de Deus para nada. Mas na hora que a coisa aperta, que vem uma doença, e uma doença que não se encontrou a cura ainda, e a pessoa começa a tremer nas bases, começa a ficar apavorado, porque se acomodou nas contas. Não, isso aqui é internet, imagina. R$100 por mês, isso aqui, mas a soma dá 4, 5 mil por mês de despesa. E a pessoa perde o emprego, ela começa a tremer, e ela está no fundo do poço, aí ela começa, Deus, você corre o risco de Deus falar, desculpa, te conheço de onde? Senhor, de novo, o que é? Qual é o assunto? Sempre falei no teu nome, te conheço não, meu, aparta de mim. Corremos esse risco. Você pode não reconhecer a voz de Deus, mas Deus reconhece a tua voz. Na hora que você estiver falando, Ele vai lembrar. Interessante, eu nunca ouvi essa voz clamando por milagre, dizendo que confia em mim, dizendo que eu sou dono do ouro e da prata, e que tudo está nas minhas mãos e a solução nas minhas mãos. Agora está esgoelando aí por quê? Está gritando aí por quê? Fala para o seu irmão da direita e da esquerda. Você entendeu, missionário?
Entendeu? A pessoa que está do lado, você entendeu? Pergunta aí. É muito comum quando alguém tem muitos amigos e muito dinheiro, ela precisa menos de Deus. Você tem que depender de Deus não pelo que Ele te dá, e sim pelo que Ele é. E você está no lucro. Você veio aqui e nós não podemos ter uma salvação egoísta. Nós temos que passar esse conhecimento para outras pessoas, senão nós vamos dar conta do sangue de muita gente, da família, vizinho, no trabalho. Ezequiel 33, 7, 8. A não ser que alguém corra lá, vá lá, fala de Jesus, mas se ninguém falar, essa vida passou por você, no trabalho, na família, pode ser um filho, um primo, a mãe, a avó, passou por você, fez parte da sua vida, quer seja a família, o vigilante da empresa, não interessa. Chegou lá em cima, o cara morreu, vai para o inferno, você vai dar conta do sangue dele. Você tem responsabilidade para falar para ele. Eu não consigo falar. Contrata alguém para ir lá falar para ele. Faça alguma coisa, que não pode é cruzar o braço. Isso é uma salvação egoísta. Eu sou salvo, que se dane o resto. Não, as pessoas que não estão aqui são importantes para Deus também. Eu sei que sou importante. Não é só você que é importante, não. Seu vizinho é importante, o seu chefe é importante, sua mãe é importante, seu pai é importante, seus netos são importantes. Todos precisam de Jesus. Não é só você que precisa, não. A humanidade precisa de Jesus. E a mentalidade que essa igreja é uma bênção. Está fazendo a diferença? Amém, está fazendo a diferença. A mentalidade que ela tem que ficar em pedreira, está errado. É pedreira que tem que ficar dentro dessa igreja. Nós temos que pensar em crescer, ser uma mega igreja, porque nós temos condição de falar a verdade dentro dessas cidades, onde muitos trabalham o contrário. Eu conheço igrejas aqui que, pelo amor de Deus, irmão, nós podemos fazer a diferença, mostrar para essa população aqui que existe um Deus, Criador do céu e da terra, que tudo pode, e que Ele habita dentro dessa igreja. É só a pessoa vir aqui e vai ter um encontro com Ele. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Fique de pé, fazendo favor. Muito bem. Vou orar, vou dar 2 recados, e aí então a gente vai poder ir descansar, tranquilo, quem sabe lembrando da chave mestra, e orar hoje à noite. Não precisa ficar esgoelando lá meia hora, 2 horas. Faça as coisas com qualidade. Vai ficar batendo no peito lá que você pode cometer o erro bíblico que eu sou. Somos nada, irmão. Vai dormir e fala: Senhor, não fosse o Senhor, hein? Estaria lascado hoje. Obrigado, hein? Dá para dar uma força aí para me acordar amanhã ou não? Você pode não acordar. Ora o Pai Nosso. Quando acordar, beleza, hein? Acordei. Brigadão, hein? Valeu. O que vamos fazer junto hoje? Podemos fazer alguma coisa? Fecha os seus olhos. Que direi ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Obrigado, Pai. Grandes coisas o Senhor tem feito na nossa vida. Grandes coisas o Senhor tem feito nessa igreja, Pai. Ministro nessa igreja com a sua autorização desde 1998. Quantas coisas boas eu tenho visto aqui. E posso lhe dizer que está se acentuando nos últimos dias coisas boas, coisas grandes. Pessoas, eu percebo, Pai, pessoas que estão dentro da igreja, que não vieram porque vieram na igreja, vieram por causa do Senhor, Pai. E elas estão encontrando o Senhor, meu Pai. Obrigado por habitar nessa igreja. Obrigado, Pai, por curar as pessoas. Obrigado por suprir a necessidade das pessoas dessa igreja. Obrigado por colocar um casal de pastores nessa igreja que preserva e conserva a Tua palavra. Obrigado pela equipe de louvor. Obrigado pelos pastores auxiliares. Obrigado pelos membros dessa igreja. Obrigado por todo aquele povo que é grande demais, que ainda vão vir nessa igreja. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Todo povo que crê que Deus ainda está aqui, diga amém. Diga glória a Deus. Podeis assentar.